discrepâncias, era uma vergonha, era uma humilhação, porque eles esperavam que o seu rei viesse da Judéia. É verdade que Jesus veio de lá, porque Jesus nasceu em Belém. Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus, ele foi um cidadão nazareno, porque ele viveu lá, recebeu a cidadania de Nazaré, ou de Nazareno, mas ele nasceu na Judéia, em Belém de Judá, foi o lugar que Jesus nasceu e morreu. Mas grande parte de sua vida ele passou em Nazaré e recebeu-se a cidadania de Nazareno. E isso não foi por acaso, de forma nenhuma. Por quê? Porque quando Mateus está escrevendo no capítulo número 2 e no versículo de número 23, ele está dizendo, ele afirma de que ele foi morar em Nazaré para se cumprir o que estava escrito nos profetas, de que ele seria chamado Nazareno. Preste bem atenção de que não se encontra no Velho Testamento a expressão Nazareno, de forma nenhuma. Não tem o termo nazareno, existe o termo nazireu, são diferentes. Nazireu é homem consagrado a Deus, separado para Deus, isso cabe bem em Jesus. Mas nazareno é um cidadão que nasceu na cidade de Nazaré. Então Jesus, ele foi naturalizado nazareno por ele ter vivido lá, né? Então observe bem um detalhe interessante, né? Para os judeus isso é uma vergonha, porque Nazaré era uma cidade, era uma região muito humilde da Galileia, e que os judeus não tinham uma boa consideração por Nazaré. Se ver isso nas palavras de Natanael, quando alguém vai até ele, né, quando os discípulos de Jesus vai dizer, achamos Jesus, o Nazareno, né, e aí, o Jesus de Nazaré, aí ele questiona isso, dizendo o seguinte, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, dentro da Judéia, existia esse conceito discriminatório sobre essa região humilde, né, da Galileia, cidade chamada de Nazaré. Porém, queridos, isso não foi por acaso, o título de Nazareno, ele nos mostra que ser um título messiânico. Por quê? Os apóstolos usam isso. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que Pedro usa 2 vezes o termo Nazareno, né? Logo no início, Pedro usa 2 vezes o título Nazareno. E quando Jesus tem um encontro com o apóstolo Paulo, lá no caminho de Damasco, né? O Senhor, ele se revela para Paulo e disse, eu sou Jesus Nazareno. Então Jesus atribuiu esse título para você. E o que isso significa então? E como não encontramos no Antigo Testamento? Eu explico para você. O termo Nazareno era um termo talvez um tanto subalterno, né? Um termo para os judeus um tanto subjetivo. Eles tinham como um lugar muito marginalizado, né? Era um lugar de gente muito humilde, né? Desprezível, desprezado. Mas você vai encontrar isso lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que ele era o mais desprezado e indigno entre os homens. E essa referência é a referência que a Bíblia nos fala no capítulo de número 2, no versículo 23 de Mateus, que os profetas estão falando da humildade de Jesus. Jesus atraiu para si esse título de Nazareno. Então, quando Pilato escreve, esse é Jesus Nazareno, Pilato, na menção dele, no pensamento dele, era uma ironia, né? Era um escárnio, mas nada mais do que ele estava fazendo seria dar a Jesus a dignidade. De que Jesus é rei, isso era inquestionável. Ele nasceu para isso. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, tá certo? Então, Pilato, ele obedeceu simplesmente aquilo que o próprio Jesus falou para ele. Nenhum poder teria sobre mim se do Pai não fosse te enviado. Então, Pilato cumpre sem perceber as escrituras sagradas a escrever naquela tabuleta. Eu disse para vocês que foram escritos também em 3 idiomas, não é isso? Eu vou seguir a história da cruz, mas eu estou contando um pouco a história da cruz. Também estava escrito em 3 idiomas, estava escrito no hebraico, né? Estava escrito no grego e estava escrito no latim. Por que foi escrito em 3 idiomas? Escute bem, meus irmãos, esses 3 idiomas eram o mais conhecido da época, eram os mais popular da época, mas a escrita ali era em forma de ironia, de escárnio. Então parece que Pilato, ele pega as 3 principais línguas da época para escarnecer de Jesus. Então o que isso quer dizer? O hebraico, meus irmãos, e o grego e o latim, eles representavam forças de influências da época. Então, o hebraico representava a influência religiosa, né? O hebraico representava a influência religiosa do mundo da época.
E o grego representava a influência cultural, a intelectualidade da época. Segundo algum pensador, a Grécia, 500 anos antes de Cristo, 500 anos depois de Cristo, foi o centro mundial da inteligência, da ciência, da cultura, da arte. Então, foi ali de onde surgiram os grandes pensadores, grandes filósofos. Então, lá estava sendo representado a intelectualidade do mundo da época, de uma forma irônica, tentando envergonhar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por último, estava lá também o latim. O latim é a língua original dos romanos, da Itália. E então, o que significa o latim? O latim representava ali também a influência política, a influência imperialista da época. Todas essas três grandes influências estavam, parece, sendo reunidas para escarnecer de Jesus Cristo ali na cruz, né? Outro detalhe interessante que nós temos também ali na cruz, nós temos, as Escrituras Sagradas revelam que foi colocado ao lado de Cristo, e de um lado e do outro de Cristo, dois malfeitores. Isso também não foi por acaso. Não pensa você que aquilo foi uma coincidência, não, de forma nenhuma. Primeiro, aquilo estava se cumprindo o que as Escrituras Sagradas determinou. Estava cumprindo o que as Escrituras Sagradas havia já vaticinado, né? E o que significa também colocar dois malfeitores? Um depois se arrepende, pede perdão e Jesus endereça a glória, o outro não, o outro escarnece. O que significa isso? Eu te explico também. Aqueles dois ladrões do lado de Jesus, queridos, eles representavam duas classes de pessoas. Preste bem atenção. Duas classes de pessoas. A primeira classe de pessoas que nós temos ali é aquelas que, estando em estado de condenação, reconhece os seus erros, suas faltas, seu pecado, olhando para a inocência de Cristo, confessa-se então pedindo-lhe misericórdia. E Jesus prontamente endereça esse indivíduo para a glória. Tá certo? A segunda classe é o mesmo estando no mesmo estado de condenação, mesmo sabendo que está condenado, ele escarnece de Jesus Cristo. Essas classes ainda continuam existindo, tá certo? Essas classes continuam existindo. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo continua ainda em pé. Tá certo? Aqueles que escarnecem de Jesus Cristo. Para muitos, Jesus Cristo foi um homem fracassado, vencido pelo tempo e pelos homens. Se pintam até uns quadros de um homem todo ensanguentado. Deixa eu dizer uma coisa: o meu Cristo está vivo, o teu Cristo está vivo, ressurreto, glorificado, assentado à destra e direita da majestade. Brevemente virá para buscar a sua igreja, e nós o encontraremos, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Glórias a Deus. Diga aí na tua casa, meu irmão, meu Cristo vive. Apesar das lutas, da dificuldade, o teu Redentor vive e vive para sempre. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos então seguirmos aqui, meus irmãos. Eu falei para vocês dos três tipos de cruz, né? Então agora nós vamos primeiramente para a cruz de Cristo. Paulo, quando está escrevendo a sua epístola aos irmãos ali de Filipe, né, da cidade de Filipe, eu quero observar com os irmãos de que ele disse que aquelas pessoas que escarneciam do sacrifício de Jesus era inimigo da cruz de Cristo. O que era a cruz de Cristo? A cruz de Cristo não era a cruz dos ladrões que estavam ao lado, morrendo ao lado de Jesus. Quando nós analisamos a história da cruz, meus irmãos, a primeiro ponto, a cruz, ela foi um instrumento de suplício, como eu disse ao princípio, usado na época pelos romanos como um instrumento de tortura. Ali estava marcada a crueldade, a perversidade, né? Quando nós falamos da cruz, nós vamos ver que a cruz foi o instrumento onde os romanos deram a Jesus uma morte vergonhosa, uma morte humilhante, uma morte com requinte de crueldade. Foi um crime hediondo, indigno. Então, observamos bem de que a cruz, ela foi esse instrumento de suplício, que oferecia aos homens uma morte indigna, marcada por perversidades e crueldade. Isso quando nós analisamos no ponto de vista humano. Mas analisando no ponto de vista divino, ou no plano divino,
A cruz, ela foi o altar onde o Cordeiro de Deus foi oferecido em preço de redenção por mim e por você. Segundo escreve o apóstolo Paulo, ele nos afirma que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. A redenção do homem estava na cruz. Por isso que Paulo disse que ele não tinha como se gloriar, de sentir glória, a não ser na cruz de Cristo. Não existe redenção para nenhum homem, salvação para nenhum homem, a não ser por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Observamos bem que o profeta Isaías disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e Deus agradou em vê-lo sendo moído na cruz. A Bíblia diz que ele foi pisado. Observe bem, meus irmãos, que o termo pisado é você colocar o pé em cima de alguma coisa e moer, mas também, observando o seu sentido figurado, o termo pisadura, quando a Bíblia diz que nós fomos sarados, era feridas criadas por fardos pesados. Comumente víamos muito isso em alguns animais, quando ainda trabalhávamos no campo há muitos anos atrás. Chamávamos aquilo de pisadura, porque era carga muito pesada, fazia com que se machucasse. Foi as nossas transgressões que machucou o corpo de Cristo. Sim, foi as nossas transgressões. Mas naquelas transgressões estava a nossa saúde, estava a cura de nossa alma. Hoje somos salvos por conta do sacrifício de Cristo. Não existe outra maneira do homem ser redimido. É o sangue da cruz que liberta o homem. Pelo sangue somos redimidos, pelo sangue somos transformados, pelo sangue de Jesus nós temos uma nova vida. Pelo sangue de Jesus, nós temos um novo pensamento. Sim, pelo sangue de Jesus. Celular. Então, observe bem, queridos. Eu quero ler com vocês aqui um texto bíblico. Observe bem o que o apóstolo Paulo escreve-nos. No capítulo de número 5, de sua epístola aos Romanos, eu acho glorioso esta expressão, capítulo de número 5 que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, aí na sua casa, pega a sua Bíblia para conferir comigo, e eu vou estar lendo com vocês essa declaração do apóstolo Paulo. Olha bem o que o apóstolo Paulo está nos falando aqui. Mas Deus prova o seu amor para conosco, no versículo 8 do capítulo 5, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu acho lindo essa declaração do apóstolo Paulo, porque quando as escrituras falam do homem em relação a Deus, o pecado constituiu o homem em um estado de inimizade, mas por meio da morte de Cristo, foi reatado a paz do homem com Deus. Por isso que a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus, ele teve o prazer de ver, por meio da morte de Cristo, a oportunidade de poder nos levar novamente ao seu encontro. Não existe outra maneira do homem ser restabelecido na comunhão com Deus, a não ser por meio da cruz de Cristo. Por isso que Paulo, ele fala que ser inimigo da cruz de Cristo é ignorá-lo, o sacrifício e a morte de Jesus na cruz. As escrituras sagradas nos falam no livro do salmista, que a redenção de uma alma é caríssima, e os recursos dos homens esgotados. E quem poderia dar a Deus o resgate de uma vida? Por mais que o homem oferecesse a sua própria vida, não poderia resgatá-lo a si mesmo. Deus precisava do sangue de um inocente.
de alguém que não tivesse a mancha do pecado. E Deus encontrou isso na pessoa do seu Filho. Aleluia, glória a Deus. E Jesus então estava na cruz como o Cordeiro de Deus. Aquele Cordeiro que João viu ao passar por ele. Aquele Cordeiro que João viu que satisfaria plenamente toda a justiça e cobrança divina da pecaminosidade do homem. Então nós observamos, meus irmãos, que é por meio da cruz que fomos reconciliados. O sangue vertido na cruz é o sangue da reconciliação. Sim, fomos reconciliados com Cristo por sua morte e pelo seu sangue. O sangue de Cristo na cruz é o sangue da redenção. O apóstolo Paulo disse, o apóstolo Pedro, melhor dizendo, ele disse, não fosse com prata, ouro, ou pedras preciosas, ou alguma coisa de igual valor, que fomos resgatados de nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então o sangue vertido na cruz é o sangue da redenção, é o sangue da purificação, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia, foi isso que o apóstolo João escreveu. O sangue de Jesus é o sangue que lava. A Bíblia nos fala de uma grande multidão incontáveis de seres, de homens que entrarão na glória, que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Comumente, se você pegar um sangue e colocar sobre qualquer coisa, vai manchar. Mas o sangue de Jesus é o sangue que lava, é o sangue que purifica, é o sangue que redime, é o sangue que transforma o homem, é o sangue da cruz. Então, quando Paulo disse que somos inimigos da cruz de Cristo, quando nós ignoramos o sacrifício de Cristo, e o que Paulo está querendo dizer, não existe outra maneira do homem ser redimido por Deus, a não ser por meio da cruz. Não tem outra maneira de Deus aceitar o homem na presença dele, a não ser por meio do sacrifício da cruz. Não existe maneira nenhuma, não existe modo nenhum, não existe como, não existe forma. Só somos aceitos por Deus mediante o sacrifício do seu Filho. Podemos orar, podemos rezar, podemos fazer tudo o que você pensa, mas somente por meio do sacrifício de seu Filho é que somos aceitos perante Deus. Segundo aspecto que eu quero comentar com os irmãos é a palavra da cruz. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo a sua epístola aos irmãos de Coríntios, eu quero ler com os senhores, na sua primeira epístola, no capítulo de número 1, versículo 18, observe bem, que ele enaltece o sacrifício de Cristo no versículo 17, primeira epístola do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios, capítulo de número 1, no versículo de número 17, o apóstolo Paulo enaltece a morte de Cristo. E no versículo 18, ele traz para nós a seguinte declaração: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, é aquela que todo crente deve pregar e deve amar. A palavra da cruz era a palavra que Paulo sempre pregou em todos os momentos de sua história, que o apóstolo Pedro pregou em todos os momentos de sua história, e os demais apóstolos. É a palavra da transformação do homem mediante a redenção. Em que consiste a mensagem da cruz? A mensagem da cruz consiste em que não existem maneira do homem ser transformado, regenerado e aceito por Deus, a não ser por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso que devemos amar
a mensagem da cruz. Porque na mensagem da cruz nós temos a manifestação plena da grandiosidade do amor de Deus. Confere comigo, por gentileza, aqui no capítulo de número 3, no versículo de número 10, do versículo número 14 ao versículo de número 17 do Evangelho de João, o que o apóstolo sagrado o que o santo apóstolo está nos comunicando. O capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14, você vai ver que Jesus está fazendo uma declaração sobre a sua morte e mostrando ao homem que somente por meio dela que o homem poderia ser curado. E observe bem o que diz o versículo 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Uma referência feita por Cristo à morte da cruz. Durante um período de iniquidade cometida pelo povo de Israel, de murmurações que revoltou o sentimento divino, Deus enviou serpentes, e essas serpentes picavam-se aqueles povos no deserto, e eles começaram a morrer aos montões. Então o povo reclama para Moisés, pede para Moisés uma alternativa, e Moisés ora a Deus, e Deus disse: Moisés, faz uma serpente de metal, coloca em uma haste, para que todos aqueles que forem picados pela serpente, olhem para a serpente de metal e seja curado. Moisés então fez assim, e Deus atendeu, e deu livramento ao povo. Jesus usa essa figura, para mostrar de que aquela situação, era uma figura de quê? A única forma do homem ser curado da picada da serpente chamada Satanás, cujo veneno é o pecado, chama-se sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então observe bem o que ele disse aqui: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma referência feita ao sacrifício da cruz. O versículo 16 disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a mensagem da cruz? É a mensagem da manifestação do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, revelada por meio da morte sacrificial de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo Deus provendo o meio da nossa salvação. Ao chegar na glória, nós iremos glorificá-lo eternamente, aquele que por meio de sua morte e sacrifício e sangue derramado, nos pôde introduzir lá nos céus. Então esta é a mensagem da cruz, é a mensagem da manifestação do amor de Deus, porque ele não poupou nem o seu próprio filho, mas deu em preço de redenção por mim e por você. Esta é a mensagem da cruz. E nós temos aqui, para caminharmos um pouco adiante, observe bem, que nós queremos falarmos um pouquinho sobre a cruz do cristão. O que você entende por cruz do cristão? Mais tarde, irmãos, a cruz tornou-se o símbolo do cristianismo, né? Tornou-se o símbolo do cristianismo, de sorte que ainda em alguns lugares comumente se coloca a cruz como uma demonstração de que há uma crença em Cristo Jesus daquele povo. Então a cruz tornou-se o símbolo do cristianismo. Mas o que é a cruz do cristão? O que é a cruz do cristão? Eu quero compartilhar com você nesta noite e te perguntar: você está levando ela? O que é essa cruz? Eu quero convidar você para ler comigo mais um texto sagrado, no livro de Marcos, capítulo de número 8, o versículo de número 34. Nós iremos lermos mais um texto sagrado e nós estaremos falando sobre a cruz do cristão. Aí na sua casa,
Acompanha comigo o que o escritor sagrado, o evangelista, está nos comunicando. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. O quadro que nós temos aqui é que nós encontramos um Cristo que está convidando todos aqueles que desejam ser seus discípulos, possam tomar a cruz para segui-lo, não é? E é muito importante que entendermos que todos os 3 primeiros evangelistas, comumente chamado de evangelistas sinóticos, eles fazem menção destas declarações do Senhor Jesus Cristo. Mateus faz declaração e Lucas também faz esta declaração. Lucas registra por 2 vezes e Mateus também registra por 2 vezes esta verdade. Eu disse aos irmãos a princípio que essas verdades, a cruz de Cristo, a mensagem da cruz e a cruz do cristão, elas são verdades inseparadas ou inseparáveis da nossa vida cristã. O cristão não pode separar da verdade da cruz. Não temos. Uma das coisas mais perigosas que tem é quando alguém foge das verdades da cruz. E pior ainda é quando alguém negligencia levar a sua cruz. Jesus disse para aqueles que estavam andando após ele: se vocês quiserem serem meus discípulos, descreve Lucas, então vocês precisam tomar iniciativa de renúncia e aceitar tomar uma cruz para me seguir. Então, o que é a cruz do cristão? Eu quero deixar aqui em poucas palavras para você entender bem o que significa esta cruz que Jesus nos recomendou a levar. Segundo escreve o evangelista Mateus e o evangelista Lucas, talvez Jesus tenha mencionado mais de uma vez esta verdade. Precisamos levar a nossa cruz. E muitas vezes cantamos: levarei também eu a minha cruz. E o que é a cruz que você está levando? Como você descreve ela? Os escritores da Bíblia, os auditores ou autores da Bíblia de estudo Vida Nova, considera-se a cruz de Cristo o fardo da fé que a vida cristã traz consigo. Essa talvez seja uma das melhores compreensões que temos sobre a nossa cruz. É o fardo da fé que a vida cristã traz consigo. Observe bem de que um dos aspectos da cruz era o peso. A cruz não era um instrumento leve, fácil de carregar. Era um instrumento, em primeiro lugar, que para tomá-la precisava ter consciência de que ia machucar-se as costas ou o ombro. Primeira coisa que precisava ter consciência é que não era um instrumento muito fácil de se levar. Muitas vezes poderia haver tropeço no caminho, e uma pessoa que era obrigado, como um indivíduo que iria ser condenado, porque ele era obrigado a levar a cruz, ele sabia que ele tinha que levar até o lugar onde havia de ser elevado e crucificado. Isso pesava muito nos ombros. Sabia que também, muitas vezes, era chicoteado, tinha o seu corpo dilacerado, existiam vergonhas por conta disso, existiam vitupério por conta disso. Então, aceitar levar uma cruz era somente para pessoas desprezíveis, ou aqueles que eram considerados indignos do mundo. E Jesus pega exatamente esse instrumento de suplício e recomenda para os seus filhos como a divisa de sua vida. Então a cruz é o fardo da fé. Servir a Cristo não é simplesmente um gesto de beleza,
de glamour. Não é um status servir a Cristo. Servir a Cristo envolve alguma coisa muito importante. Por isso que Jesus simboliza a cruz como um fardo. Observe bem que fardo comumente era algo que as pessoas levavam nas costas, pesava, era desconfortável, doía-se os ombros. E dentro deste fardo comumente existiam algumas coisas. Sempre alguém, ao levar um fardo, leva algumas coisas de valores, né? E o fardo da fé é exatamente isso. O que temos dentro deste fardo, ou o que envolve o fardo da fé? Primeiramente, meus irmãos, ou em primeiro lugar, o fardo da fé envolve compromisso. Seguir a Cristo sem compromisso é um gesto de irresponsabilidade espiritual. Quem serve a Cristo precisa estar comprometido com Ele, com as vergonhas que o Evangelho às vezes nos proporciona, mas proporciona o Evangelho sim. Servir a Cristo é aceitar os escárnios. Por isso que Jesus disse em primeiro lugar, renuncia-se a si mesmo. A renúncia é perca, e o homem não aceita muito bem essa ideia. Não. Então, em primeiro lugar, esse fardo da fé envolve compromisso. Uma certa ocasião, o evangelista João nos registra um fato interessante, que uma certa ocasião Jesus percebe uma multidão que estavam indo após ele, após ter multiplicado pães e peixe e alimentado mais de 5.000 pessoas. O povo estava atrás de Jesus porque gostou daquilo. Infelizmente encontramos multidões desses mesmos sentimentos, que lhe afloram-se as igrejas, correm atrás de muitas coisas. Mas o compromisso da cruz é muito sério, e Jesus percebe essa situação. Então Jesus começa a promover um sermão muito duro. As Escrituras Sagradas nos afirmam que o sermão não foi um sermãozinho fácil. E esse sermão, após de Jesus ter ministrado, os próprios apóstolos, os próprios discípulos estranharam aquela situação. Porque os discípulos disseram um para os outros, duro é esse sermão. Talvez ninguém nunca tenha pregado, a não ser Jerônimo Savonarola. Sim. Hoje nós estamos acostumados com sermões light, mensagem que aflora o nosso ego, que satisfaz os nossos desejos, mas que nos levam a continuar nas nossas vidas mesquinhas, de pecado, de imundícia, de ignorância, vida de abominação aos olhos de Deus, vida cristã sem responsabilidade de renúncia. Queremos servir a Cristo, mas não queremos deixar o fardo do pecado, porque queremos colocar dentro do fardo da fé, e não cabe no fardo da fé, não cabe. E então Jesus dá um sermão duro naquele dia. E as Escrituras Sagradas disse que os seus discípulos deixaram. Vejam que Jesus já tinha milhares de seguidores naqueles momentos. E eles deixaram todos. Saíram um por um para cada lugar. Foi um saído e disse, não dá mais para ouvir o Jesus. Aí então Pedro toma a palavra, chega perto de Jesus e disse, mestre, duro é sermão. A multidão foi embora. Aí Jesus olha para Pedro e disse, vocês também querem ir? Foi as palavras de Jesus. Se vocês também quiserem ir, pode ir. Para aqueles que estão preocupados mais com lãs de ovelha do que com a alma, não, eu vou facilitar as coisas. Escuta, meu amado irmãos, quem facilita a entrada, quem facilita uma vida cristã para servir a Cristo, vai ter dificuldade para entrar no céu. Não entra no céu sem renúncia. O fardo da fé exige renúncia, exige compromisso com Jesus. Jesus disse para Pedro, vocês querem ir?
Eu preciso de alguém que está comprometido comigo, porque servir a Cristo não é glamour, não é simplesmente ter fama, ter nome. O Evangelho não é trampolim dessas coisas. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus para transformar vidas mergulhadas na vida, no estado sombrio que o pecado promove. Servir a Jesus não é de qualquer maneira. Se você está servindo a Jesus e não quer renunciar à vida de pecado, escute o que eu vou te dizer. Jesus te tem como desconhecido. Vai ser triste você ouvir de Jesus: não te conheço. Como que Jesus conhece o homem? É por uma vida de compromisso, de renúncia. No fardo da fé tem outra virtude chamada temor e santidade. Jesus nos conhece pelos valores que vêm dos céus. Então escute bem, a cruz do cristão não é uma cruz fácil de levar. Não. Ser evangélico não é ter fama, não é ter aplauso. O cristianismo que estamos vivendo hoje é um cristianismo em muitos lugares mesquinhos, irresponsáveis, sem compromisso com Deus. É um cristianismo que não experimentou o verdadeiro arrependimento. As pessoas querem seguir a Cristo, mas não querem deixar a vida mesquinha do erro, do engano, da prostituição, da mentira. É preciso aceitar a cruz de Cristo e levá-la. Tome a sua cruz. O que Jesus está querendo dizer? A vida de vocês não pode ser diferente da minha. O fardo da fé possui renúncia, possui arrependimento. O que temos de pessoas que aglomeram-se nas igrejas, mas não se arrependem, não tem fruto digno de arrependimento. As pessoas conhecem como evangélico, mas não conhecem como santos. O mundo precisa saber que a igreja de Cristo não pertence ao mundo. Nosso propósito é a glória. Jesus está voltando, meus amigos e meus irmãos. Ouça isso, Jesus está voltando. Precisamos despertar, porque as coisas não estão fáceis. E se os senhores esperam que as coisas vão melhorar, pode estar equivocado. Porque coisas piores o mundo irá passar. É preciso nós estarmos envolvidos como salvos em Cristo, na esperança do céu que nos aguarda. Quando o mundo nos aplaude, é porque nós estamos fora da realidade cristã. Queremos colocar na nossa cruz muitas coisas que não diz respeito a ela. O fardo da fé que a vida cristã traz consigo possui renúncia, arrependimento, humildade, sinceridade, conversão, mudança de caráter e de atitude. O fardo da fé possui compromisso com Deus e com os valores dos céus. Esse fardo da fé possui humilhação. Tem humilhação, sim. Tem humilhações. Tem sofrimento? Tem. Eu vou ler para você um texto bíblico aqui para caminharmos para o encerramento. Olha bem o que o escritor sagrado, a Epístola dos Hebreus, nos recomenda. No capítulo de número 12. Observe bem. O versículo de número 2 disse que aqueles que seguem a Cristo, levando a cruz, devem estar olhando para Ele. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aquele que inicia e dá a consumação, ou dar a recompensa pela conclusão. Que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Em outra versão disse, pelo gozo, pela recompensa que lhe fora proposta, ele aceitou a cruz. É assim que Jesus faz conosco. Aqueles que aceitam seguir a Cristo, levando a cruz, sabendo de todo o vitupério, pode ter certeza, há uma recompensa imensurável para você. Agora considere bem o texto, o versículo de número 3 que disse,
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então o crente, ele leva a sua cruz, o fardo da fé, sabendo que dentro deste fardo está um compromisso com Deus, com o nome de Deus. Eu acho uma coisa interessante nas Escrituras Sagradas, lá no capítulo de número 35 do livro do Gênesis. As Escrituras Sagradas nos falam que, quando vai falar-nos a história de José, a Bíblia diz que José estava no campo com seus irmãos, e José trazia má notícia de seus irmãos ao seu pai, e os seus irmãos ficaram indignados. Se você talvez pensar, José era um adolescente, os seus irmãos já eram maduros, e viviam uma vida promíscua lá no campo com as mulheres daquela região. José chegava para o seu pai e dizia: pai, os meus irmãos estão tendo um comportamento vergonhoso. Talvez se fosse muito diziam, José era um fofoqueiro. Isso era coisa dos irmãos dele. Mas deixa eu te falar um detalhe. Jacó não era simplesmente mais um Jacó. Jacó agora era um homem de Deus. Era chamado agora de Israel, príncipe de Deus. José sabia do compromisso do seu pai com Deus. Então, de quem José estava preocupado? Era com o nome de Deus na vida do seu pai. Eu acho isso interessante e glorioso. Nós precisamos, quem leva a cruz de Cristo, ou a cruz cristã, melhor dizendo, quem leva a sua cruz, precisa estar comprometido com o nome de Deus em sua vida. O mundo não pode escandalizar, o mundo não pode falar mal de Deus por minha causa. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, eu também envergonharei dele diante de meu Pai. Eu acho interessante que uma tradução mais atualizada disse: aquele que ter vergonha do meu testemunho diante dos homens, eu também não vou testemunhar diante de meu Pai. Então, meus queridos, compromisso, sabe que a sua vida com Cristo é uma vida de compromisso, compromisso com a igreja, compromissos com o reino, compromisso com o crescimento da obra de Deus. Sim, quantas pessoas estão aproveitando essa oportunidade aí? Não estou indo para a igreja mesmo, posso viver uma vida de qualquer maneira. Meu irmão, cadê o teu compromisso? Você está dentro de casa, mas não deixa de buscar ao Senhor, não deixa de se estar comprometido com Deus. O Deus que tu serve na igreja é o Deus que tu serve em casa, é o Deus que te vê lá dentro das conduções, por onde quer que você passa. Então o compromisso, isso é o fardo da fé. No fardo da fé existe o compromisso. Sim, no fardo da fé existe a santidade. No fardo da fé existe uma virtude chamada esperança, paciência. Sim, aleluia. Mas também existe uma virtude chamada alegria. O gozo do céu está dentro deste fardo. O gozo do céu está dentro deste fardo. Por isso que um certo cantor disse: levarei a minha cruz cantando. E porque como pode alguém levar uma cruz cantando? Você já parou para imaginar? Está pesada a cruz, mas eu estou cantando. Como pode isso? É por causa do gozo da fé está lá dentro. O gozo do Espírito está lá dentro. Ele sabe que brevemente ele vai trocar o seu fardo por uma recompensa. Pois a Bíblia diz que Jesus, ele tomou a cruz por causa do gozo que ele estava proposto. Sim, Jesus só nos convida para tomar a cruz por conta de um gozo. Se tu aceitar levar o fardo da fé, com todas as virtudes e com todas as circunstâncias que existem, porque não pensa você que o fardo da fé somente é glória, bênção, alegria, recompensa, não. Nós devemos falar que viver com Cristo é uma vida de gozo, de alegria, de esperança, de transformação, mas também é uma vida de renúncia, de sofrimento, de lutas, de desprezo, de agonia.
Sim, eu acho interessante, quando eu leio a história de alguns dos nossos irmãos do passado, alguns livros que a gente sempre gostam de ler, eu acho interessante a fé daqueles irmãos. Sim, aqueles irmãos sofreram, mas adorando a Deus. Irmãos que dentro de caverna, às vezes tinha as portas da caverna fechada e ateada a fogo, os irmãos lá dentro, adorando a Deus, sofrendo. Você já lembra da história de Paulo e Sila? Isso é coisa dos céus, coisa dos céus. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Leve a sua cruz cantando. Não tira deste fardo alguma coisa que você sabe que poderá te faltar. Sim, não tire. Não diminui um pouco o peso da tua cruz. Não diminui. Leva. Talvez tu vai gemendo, vai se arrastando ao chão. Precisa da ajuda de um amigo. Sim, precisa. Jesus precisou. Jesus precisou. Quando eu olho para Jesus levando a cruz e ele cai, eu percebo que do campo vi um moço, um sirineu, um homem da Cirene, e a história nos disse que ele foi obrigado a tomar a cruz de Jesus. Isso não foi por acaso, irmãos, não foi por acaso. O que as Escrituras quer nos revelar, que na nossa caminhada ao Calvário, onde havemos de sacrificar o nosso ego, levando cada dia a nossa cruz, nós teremos um amigo que nos encontrará e nos ajudará a levar a cruz. O Senhor não nos deixa só. Leve a sua cruz confiante nos cuidados de Deus. O Espírito do Senhor está disposto a te ajudar a levar a tua cruz. Amém? Que Deus te abençoe. Guarda, pois, esta palavra. Não podemos desassociar da cruz de Cristo, da mensagem da cruz e da cruz que levamos. Amém? Meus amados irmãos, volte-nos a ouvir novamente no domingo. Estaremos aqui novamente no domingo para estar adorando ao Senhor, ouvindo a ministração da palavra de Deus e também os louvores congregacionais. Domingo às 18h30 estaremos aqui, até que possamos aí estar regularizando as situações de poder estar voltando ao nosso normal. Estamos aí pautados nas recomendações governamentais, especialmente da Prefeitura de São Paulo, que temos um pouco de cuidado, haja visto que São Paulo, infelizmente, tem crescido de maneira muito assustadora o número de óbito por conta do Covid-19. E eu temo muito a gente expor a vida dos irmãos paulatinamente em uma situação de risco. E a gente tem essa preocupação. Sentimos largamente a falta de todos vocês. Irmãos que nos procuram, até chorando, desejo de estar aqui adorando a Jesus. Porque até mesmo você está adorando a Jesus, você recebe graça para você levar a sua cruz. E isso nos faz falta. Está fazendo falta para mim e para a minha família. Eu tenho certeza que está faltando para você, está fazendo para você e para a sua família. Continue levando a cruz, irmãos. Brevemente, o Senhor nos dará a vitória. Amém? Então, domingo pela manhã, às 10 horas, a nossa live da Escola Bíblica Dominical. Está sendo uma bênção, irmãos. Eu tenho encontrado muitos irmãos que têm falado comigo sobre a nossa live. E eu peço para os irmãos, você ainda que não escreveu nos nossos canais, escreva, convida alguém, manda aí um comunicado via WhatsApp para alguém, para falar sobre a nossa live e para falar sobre os nossos canais. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos então orar ao Senhor e agradecer a Deus por mais essa live, em nome do Senhor Jesus. Aí na sua casa, ore a Deus comigo. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Estamos, ó Pai, mais uma vez, levar a ministração da Tua Palavra, e eu te agradeço por esta oportunidade. Seja conosco, Senhor.
e continue nos abençoando na nossa jornada. Mesmo que a nossa cruz venha pesar, Senhor, em dados momentos do caminho, porque, Senhor, há momentos, Senhor, onde passamos por apertos e dificuldades, mas cobre-nos com tua graça.